o evangelho, Cristo trouxe esperança para mim, Uhum. entendeu? É esperança. Um cara que tinha problema com rejeição, que é gordo, que é negro, entendeu? Então, Sim. é isso, cara. Hoje, um cara que andava, quando tava a galera que ficava lá do outro lado, porque tinha medo de ser rejeitado. Hoje eu não tenho isso, né? Você olhando, vendo, hoje o tanto que eu converso, cara, mas como? Mas eu tive isso. Quem é amigo meu das antigas sabe que eu tinha esse problema, né? Hoje eu não tenho mais. Ele tá aí. Só que hoje eu tenho armas para Uhum. combater. Fala, gente! Pablo aqui de novo. Nós vamos para o nosso segundo episódio do nosso podcast. E hoje nós trouxemos mais um convidado especial, mais um dos nossos pastores da nossa igreja, para conversar um pouquinho sobre o ministério dele, o que ele faz, a vida dele, o chamado dele, para a gente conhecer um pouco mais da intimidade, né? Da vida dele. E ele não é porque está na minha frente, não, nem porque eu tenho medo dele, que eu também tenho. Mas eu sempre comento com a minha esposa e com as pessoas mais próximas assim que ele é o cara que tem um pastoreio que eu admiro e eu quero aprender com ele cada dia mais. Que o cara que tá junto, pega pra pastorear e tá junto, é ele aqui na igreja. E esse cara é o Deivão. Valeu, Amém. Deivão, Tamo junto. por ter Amém. aceitado vir Glória a falar de Deus. você. Amém. Tamo aí, né? Tá sendo um desafio, né? Sempre é um desafio você se envolver com as pessoas. Eu acredito que foi Deus mesmo que me chamou para se envolver com as pessoas, né? Ouvir o problema dela, né? Não é fácil, mas é bom, é gostoso, né? Não parece assim que eu fui escolhido para fazer isso aí, não tem outra coisa, né? Eu tenho muito prazer em relacionar com as pessoas. Acho que a questão é o relacionamento, né? Gosto de relacionar, de conversar, de ouvir a história das pessoas, né? E o pastoreio é isso, cara, é se envolver com as pessoas, né? Se envolver, dedicar, né? É isso, Massa. né? Deivão, começar então com a pergunta que todo mundo quer saber, né? Uhum, Quem que é o Deivão? De onde você veio? Onde você nasceu? Como foi sua infância? Como você cresceu? Você consegue compartilhar com a gente um pouco? consigo. Eu nasci em Angélica, né? Uma cidade daqui próxima de Campo Grande, né? Quando eu vim de Angélica, eu morei no primeiro bairro que eu morei foi o Guanandi. Eu cheguei com 2 anos de idade. Aí depois eu fui morar na Mata do Jacinto, né? E lá eu tive uma infância não muito difícil, né? Mas não tive muita, como se diz, Regalia. regalia. Meu pai sempre foi um cara muito duro com a gente, né? Acho que devido por causa da história dele, né? Mas eu tive pai e mãe, né? Eu sou o caçula, né? Então é isso. E aí, nesse período, eu caminhando lá no bairro, me envolvi com muitas coisas. A minha família era toda espírita, né? A gente tinha um centro na casa da minha mãe. E aí foi indo até que eu conheci Jesus, né? Conheci Jesus e aí iniciou um processo de restauração na minha vida. Tinha muito problema com rejeição. A verdade eu tenho até hoje, né? Acho que problema a gente vai ter até Jesus voltar, né? Mas hoje já é menos um pouco, né? Então, o primeiro acesso que eu tive com o evangelho foi na Sara Nossa Terra, me converti lá, né? Primeira vez que eu fui na igreja foi lá. Aí lá eu fiz encontro com Deus, fiz pós-encontro, fiz escola de líderes, primeiro módulo, segundo módulo, terceiro, quarto, né? É, E aí foi isso. Só que lá eu fiquei 2 anos e meio lá. Só que lá eu tinha problema com masturbação e pornografia. Acho que Uhum. era a minha maior luta, né, que eu tinha, né, nesse período eu tinha o quê? Eu tinha uns 20 anos. 20 anos eu tinha. Até então não te incomodava, mas daí quando você converteu, conheceu Jesus, começou a. Foi um processo, né? É, eu me converti, fiquei na igreja durante 2 anos e meio, Uhum. mas eu tinha problema. Eu vinha do culto e aí eu me masturbava e eu via pornografia na época. Então isso trazia muito peso no meu Sim. coração, né? Então era algo que eu queria ser restaurado, né? E eu não conseguia, né? Nunca consegui ser restaurado nisso, né? Sempre era reprovado. E foi um período bem difícil, né? Até quando eu me aprofundei mais em Jesus, né? Foi quando eu fui num evento do Fogo e Glória, há muitos anos. Eu lembro que eu fui com
profeta Marcel que me chamou, né, para ir nesse evento e lá Deus me marcou. Aí nunca mais eu fui o mesmo. Não que eu não tenha luta, eu tenho, mas hoje, pela graça de Deus, hoje eu tenho as armas para combater isso. Né? Então eu venho nesse processo aí de anos já, né? Processo de restauração, de cura, né? Em várias áreas da minha vida, né? É isso. Então tem muitas coisas que Deus tem feito até hoje na minha vida. Né? A questão de rejeição, porque a rejeição ela tá ligada um pouco a masturbação, a pornografia, tudo tá ligado uma coisa na outra, entendeu? Uhum. Então, quando você tem um vício, né? Isso é um vício, é como se fosse uma droga, entendeu? Então, se você não encontrar armas para você vencer isso, você não vai vencer, você vai sempre ser reprovado. Então, eu fiquei 2 anos e meio dentro de uma igreja que eu tinha esse vício de me masturbar e ver pornografia. Né? Então parecia que me impedia de eu acessar mais a Jesus. Mas aí o dia que Jesus me encontrou, parece assim meio esquisito, né? Eu aceitei Jesus, fiquei um tempo dentro da igreja e tinha esse problema. Mas por que ele apareceu? Porque eu deixei Jesus entrar. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja e a gente não deixa Jesus acessar o nosso coração, né? Sim. E é muito forte isso. A gente tá na casa de Deus e não conhece o dono da casa, né? Isso, é isso A aí gente fica mesmo. como estranho na Isso. casa do dono. É isso aí mesmo, né? E tipo assim, e você precisa deixar, né? Sim. Jesus acessar o seu coração e pessoas acessar o seu coração. Amém. Ô, Devão, não sei se você passa por isso, acho que não vai ser nem exposição de perguntar isso. Mas assim, o que eu vivo com o discipulado, eu tô falando por mim, né? Parece que a gente começa a discipular, fazer o grude e tal, e Deus começa a enviar pessoas pro seu grude, pra próximo de você e tudo mais, que tem a mesma luta que você, né? Sim. Aconteceu isso com jovens também, quando você começou a trabalhar com jovens e tal, ainda Sim. mais que pornografia e masturbação no meio de jovens, né? Você percebeu isso também que tinha? Sim, muito. Né? Assim, hoje, eu acho que o maior problema dos jovens hoje é esse problema, né? De pornografia, masturbação, né? Tem problema de rejeição, tem aquele problema de depressão, né? Então é porque tudo é ligado, né? Talvez você fale assim, masturbação não tem nada a ver com depressão. Tem sim, tudo tá ligado, uma coisa na outra, né? Então tem esse problema, né? Então a maioria dos jovens, a maioria das pessoas, quando eu digo jovens, hoje eu li de 0 a 100 anos, né? Sim. Então a maioria das pessoas que ficam perto de mim sempre tem problema nessa área, Sim. né? E aí é um tempo que leva para você acessar ela. Sim. Ela não vai falar de uma hora para outra, né, que tem esse problema. E é um discipulado de mão dupla mesmo, né? Que Deus traz essas pessoas e daí parece a princípio que é para você ajudar as pessoas a se tratar, a se curar, mas se você tá curado ou tratado, elas vêm para te tratar também, né? Sim, Parece que então, você vai... isso é uma das armas que eu encontrei. Quando você tem um problema, quando você começa a se envolver com ela, você automaticamente você começa a se santificar, entendeu? Por causa dela. Massa. Entendeu? Então isso me fez cada vez mais ter compaixão dos jovens, né, das pessoas que têm esse problema nessa área, e aí eu entendo mais, porque como eu tive esse muito problema, né, de paternidade, né, pornografia, masturbação, rejeição, então eu tive tudo isso, então eu consigo ter um pouco de compaixão das pessoas para ouvir ela, entendeu? E é isso, cara. Quando você se envolve com as pessoas, automaticamente você se santifica. Não tem como. E é algo totalmente do céu, né, Deivão? Claro. Porque a nossa primeira atitude parece que quando a gente vê a pessoa com um problema, que é o que a gente teve, parece que a gente tem raiva, né? Sim. Ainda mais quando a gente conseguiu superar, né? Isso. Fala, que cara vagabundo. Isso. Como que ele faz? Mas daí você para, analisa e fala, pô, sou eu ali falando, né? Isso. É compaixão, né, cara? Você tem que ter compaixão. Você se coloca no lugar do cara. Entendeu? Não tem como. E é algo desafiador, cara. Desafiador você se envolver, né, com essa geração que tá hoje. Né? Na internet o acesso é muito rápido. Na minha época não era assim. Não, a pornografia da nossa época era a revista Hermes. Isso aí. Né? A mais fácil que tinha. Fita cassete, né? Entendeu? Sem querer Então, queimar Hermes, né? Mas era o que a gente tinha. E hoje não é. E hoje, na igreja, isso não é muito falado. Né? É pouco. Né? É igual. Ainda é um tabu. Tipo. Esse dia eu tava falando pra eles, né?
Se você fizer um evento, né, não estou discriminando nada, mas se você fizer um evento de adoração ou de um evento conhecido, vai muita gente. Mas se você faz um evento que vai falar sobre pureza sexual, santidade, vai pouca gente, né? Entendeu? Sim. Então Deus precisa levantar, né, cara? Então eu vejo que Jesus tem me chamado para isso, entendeu? Para o pastoreio, falar sobre isso, entendeu? Eu não tenho medo de falar. E hoje mais sempre foi, mas parece que é mais do que nunca ainda uma proteção à família falar sobre isso, né? Que Sim, antes você pegava revistinha, né? Comprava lá as revistas que era para isso e tal. Só que hoje os vídeos circulam na mão dos jovens. sim, E às muito vezes é fácil. do seu filho, do filho do seu irmão, O da acesso é filha. muito fácil, né? É muito fácil o acesso ali. A pornografia com membros da nossa família, né? E Isso que é assim, a mais minha, e triste. a minha preocupação muitas vezes com os jovens é assim, porque ele vai casar. E se ele não resolver isso, ele vai levar para dentro do casamento. Entendeu? Então, os jovens, os homens precisam entender que ele precisa se santificar. Porque Uhum. ele precisa entrar nesse lugar de santificação. Entendeu? Senão, cara, ele vai levar para dentro do casamento dele e ele vai perder. Ele não vai ter um casamento de sucesso, né? Uhum. Então precisa, se ele tem essa oportunidade de se santificar, de se cuidar, de confessar, de estar participando de um grupo, de ter alguém que ajuda ele, que mentoria ele, que ajuda ele, que confronta ele, cara, ele vai sofrer menos, Sim. entendeu? Uhum. Então eu tive isso, eu tive muito isso. Quando eu me converti na Sara, eu tive. Quando eu fui para outra igreja, eu tive. E hoje eu congrego aqui no Sede de Fome já tem uns 18 a 19 anos que eu estou aqui. Conheço há mais tempo o pastor Silvano, então eu tive esse acesso. Né? Ele me ajudou muito, entendeu? Me deu caminho, né, cara? Eu compartilhei. Não foi só ele, né? Foi vários. Teve Marcial, teve o Hermes, teve várias pessoas que me ajudou nisso. O Juliano, teve várias pessoas que participou, né, na minha vida. Isso. Então a gente precisa de pessoas de Deus perto da gente para nos ajudar, entendeu? Sábado agora passado mesmo, eu tava conversando com os jovens que você me chamou pra falar, né? E foi bem a respeito disso uma parte assim que eu tava falando pra eles que a nossa igreja, graças a Deus pela misericórdia de Jesus, né? A gente avançou muito na questão da transparência. Sim, Tanto que as pessoas vêm aqui e ficam chocadas, tipo, nossa, o pastor falou que ele faz isso e isso lá de púlpito, né? Pastor não sei o que, tá? E isso é muito bom, a gente não pode perder isso. sim, Só que a gente precisa também avançar e não parar nisso, né? isso, Porque se a gente para nisso, o que que acontece? A gente vira um monte de jovem safado. Que isso. tipo, vai lá e se masturba e fala, ah, vou masturbar, depois eu vou e confesso. Confesso, verdade. Então, a gente começar a avançar naquele sentido. Já que você conseguiu se expor, então se expõe, expõe à vontade. Cara, ora É, por mim, eu tô aqui sozinho com a minha namorada e isso. tô querendo transar, né? Não só transei, transei, Usar transei. toda essa arma, usar tudo isso que Deus fez pro outro. Não parar em você. É igual buscar Jesus. Você buscar Jesus e parou em você o evangelho. Não, o evangelho não pode parar em você, tem o outro. Entendeu? Porque Jesus é novidade de vida. Uhum. O que você buscou ontem não é hoje. Hoje é diferente. Entendeu? Amanhã é diferente, entendeu? Então, quando você vence uma área, a primeira coisa que eu penso que eu faço, hoje eu faço isso. Então, se eu venci isso, eu procuro ajudar as pessoas. Eu procuro me envolver. Quanto mais eu me envolver, mais eu vou me santificar, né? E claro, eu nunca deixei de não buscar, nunca deixei de ter o meu devocional. É primordial. O que fez toda a diferença na minha vida foi o que eu busquei Jesus. É 20 anos acordando 4 horas da manhã. Não mudei, fazendo a mesma coisa. Então, é isso. Não tem constância. Entendeu? Não, é ali todo dia fazendo as mesmas coisas, buscando o Senhor, né? Se santificando, lendo Bíblia. É isso, cara. Não tem. É cumprir o básico de Deus, que é Bíblia. É Bíblia, ler Bíblia, é passar tempo com Ele, é meditar. Parece um clichê quando a gente fala isso. Sim. Mas é o que vai trazer sustento, é o que vai gerar fome na gente para a gente cuidar das pessoas, se envolver com ela e ter compaixão. Por nós mesmos, nós não temos compaixão de ninguém. Mas quando você vai para Jesus, ele gera essa compaixão dentro do nosso coração. E aí a gente consegue amar as pessoas, né? É isso, cara. E tem sido um desafio, entendeu? Mas é um desafio bom. Para mim, né? Para minha família, né? É isso. É Ah, sim. muito bom.
E aproveitando essa deixa, como que funciona esse projeto? Você está com um projeto, né, de café com pureza. Café com pureza. Como que nasceu? Como que começou? O que que vai acontecer agora que vai ter o primeiro? Que É vai... dia 22 agora, dia 22 de março, 6h30 da manhã. Aconteceu assim, um dia eu tava aqui no culto de jovens, aí o jovem tava ali no Voz trabalhando, e aí eles começaram a falar, né, dos problemas, da dificuldade, e aí o Espírito Santo falou comigo, falou assim, você precisa ajudar eles. Assim, numa conversa assim, o Espírito Santo falou, ó, você precisa ajudar eles. Eu falei, mas como que eu faço para ajudar? Aí eu comecei a lembrar do que fizeram comigo, né? Aí eu falei, cara, então. Aí eu cheguei neles, né? Chamei eles, falei, cara, e aí? Vocês estão afim mesmo? Eu quero. E aí nós começamos a nos reunir todo sábado, 6h30 da manhã aqui na igreja, na sala de intercessão ali. Aí nós nos reunimos todo sábado, 6h30, né? Para adorar Jesus. Já estudamos alguns livros, já estudamos o livro Altar da Idolatria Sexual, já estudamos um livro do Israel Subirá, também que fala, né, um pouco sobre isso. E agora nós estamos trabalhando, estamos aí todos sábados, estamos ali, né, estudando, adorando, confessando, abrindo o coração. Então, aí surgiu isso. E aí esse café purê surgiu no dia que nós estávamos ali. Falou, cara, isso não pode parar em nós. Aí é aquilo que eu sempre falo, né? Eu não posso fazer algo para parar em mim. Não, cara, tem que ir avante. Entendeu? Então foi quando a gente conversou ali, eu, Lael, o Vitor, o Moisés, o Bruno, e falou, cara, vamos ter que fazer. E aí surgiu esse nome, né? Uhum. Café com pureza, entendeu? E aí vai iniciar agora, dia 22, 6h30 da manhã, né? E eu falei pros meninos, falei assim, ó, a nossa expectativa tem que estar em Jesus. Porque a gente não sabe se vai vir muita gente, mas nós estaremos aqui. Nós vamos fazer o que nós estamos fazendo. A gente só vai abrir pra galera, né? E é isso, esse é um projeto que eu quero fazer uma vez no mês, né? Chamar a galera, mas todo sábado nós estamos aqui, os guri, né? Ali se envolvendo. Muitos vêm, muitos não vêm, mas sempre estão vindo. O dia que não dá para vir, mas no outro sábado vem, né? Uhum. Perseverando cada vez mais. Aberto para a igreja inteira, para quem não é da igreja, quem quiser. Aberto, não tem Sim. um, não tem um, não dá para protocolar, né? É o reino, Sim. Vai entendeu? ter inscrição, alguma coisa, agora Vai, a que gente vai abriu? fazer uma inscrição, né? Até para Legal. saber o número de pessoas para a gente fazer o café, né? Uhum. Entendeu? Não vai ter um valor, a gente não vai cobrar um valor, não vai ter valor, Uhum. né? Mas é isso, cara. Né? A gente vai promover o café, E para se né? inscrever lá no Instagram do Acorda Jovem, É, mensagem. os guri vai meter o link lá, né? E vai meter nas redes sociais, Uhum. né? Para ter o acesso, para saber quantas pessoas vão, né? Mas é isso, cara. Vamos colocar aqui também. A gente vai deixar aqui embaixo aqui do vídeo. Vou colocar aqui na descrição o Instagram do Acorda Jovem, né? Sim, Daí consegue entrar em contato, fazer inscrição, pegar sim. informação conforme quiser. E legal. E Deivão, você tava falando do. Tinha um centro espírita na sua casa, funcionava. Então. Quando você conheceu Jesus, teve alguma treta por parte da sua mãe? Alguém te falou, nossa, tá louco? Ou não tem. É, Como que. no começo teve mais da parte do meu irmão, né? Porque quem que recebia tudo, as entidades, Uhum. era meu irmão e minha mãe, né? Então, teve muito com meu irmão, entendeu? Então, várias vezes ele ficava endemoniado e falava, não, você não pode fazer isso, entendeu? Então, foi uma guerra, foi durante 4 anos. Caramba. 4 anos lutando, né? Guerreando, orando, intercedendo, né? E Deus fez, cara. Entendeu? Não foi fácil, né? Eu aprendi muitas coisas em Deus ali, Uhum. entendeu? Então acho que parece que eu vivi muitas experiências com Deus ali que me fortaleceu muito, entendeu? Tipo assim, foi algo muito sobrenatural, Uhum. entendeu? Nunca vi anjo, nesse momento eu vi anjo, entendeu? Então foi muito bom, assim, para aquele momento que a minha família precisava, né? Deus me deu muitas armas, né? E a arma que eu tive foi oração e adoração. Era oração e adoração. Né? Todos os dias ali. Ali que eu comecei a acordar 4 horas da manhã para orar, para buscar Jesus, para interceder pela minha família. E sucessivamente, até hoje eu faço isso. Entendeu? Eu oro, né? Então, Jesus veio para dentro da minha casa, né? Foi muito Uhum. forte, né? A presença de Deus veio, né? Como que é Teve, hoje, Deivão, lá?
todo Hoje, mundo hoje conheceu a não, Cristo? todo mundo hoje conheceu a Cristo, né? A minha Glória a mãe hoje é Deus. crente, o meu irmão hoje também é, né? A minha família hoje, uns é católico, hoje não tem mais, né? Não tem mais, minha família hoje não é mais espírita, né? Uns é católico e outros são cristãos. Então Jesus veio. Jesus veio da maneira dele, né? Não veio da minha, mas veio da dele, E né? no tempo dele. No tempo dele. Eu só orei. Então eu sempre falo, cara, que acho que o problema é que a gente faz e já quer o resultado. Sim. Então, se a gente começar a fazer sem esperar o resultado, vai acontecer. Porque quem vai trazer, quem vai mudar, quem vai transformar, quem vai convencer é Jesus. Nós só precisamos fazer, nós só precisamos falar. Né? Quem vai trazer o resultado, o crescimento, a transformação é Jesus. Então Uhum. foi isso que eu fiz. Eu só orei, intercedi, criei que a minha casa ia servir o Senhor e aconteceu. Sim. Né? Amém. Eu tava conversando com a Tamiris esses dias e falei pra ela que hoje eu aprendi que Deus não é eficiente ou às vezes eficaz aos nossos olhos, né? Que quando a gente para pra ver, depois que Moisés saiu do Egito, ele demorou 40 anos pra voltar, Sim, né? Então, depois você viu Paulo, depois que conheceu Jesus e falou quem é sim, você e tal, ele demorou anos pra começar a exercer, né? sim. E então, aos nossos olhos, fala, meu Deus, que demorado e tal, né? E eu É, pergunto porque na minha casa, eu também sou o primeiro cristão protestante, né? sim, E eu lembro que foi assim, tipo, persistindo, orando e tal. Daí a minha mãe foi a primeira que foi. Eu colocava ela eu lembro, no canto da bicicleta e levava ela até a igreja, a gente ia junto. sim. Daí depois a minha irmã conheceu a Cristo. E daí eu lembro que a minha maior luta era pro meu pai conhecer. Não sei como foi no seu caso, mas meu pai foi difícil. Demorava e O, chamava pra batizar. o meu pai foi assim, meu pai foi uma experiência sobrenatural que eu tive com ele, né? Porque como eu tive muito problema com paternidade, entendeu? Aham. Eu fui um filho muito rebelde, né? E eu puxei faca pro meu pai, entendeu? Aham. Então, Deus restaurou bastante essa área da minha vida também. E eu tive a oportunidade, né? Eu lembro quando meu pai ele ficou de idade, deu Alzheimer, eu fiquei 4 anos cuidando dele, né? Eu morava com a minha mãe, então eu cuidava dele. Eu Aham. dava banho nele, né? Eu levava no médico, fazia tudo. Então eu tive essa oportunidade de ficar esses 4 anos com ele, né? Então nesse período ele aceitou Jesus através da minha vida. Eu só não consegui batizar ele. Eu Aham. lembro como se ele não estava bem e ele falava para mim e para minha mãe: "Ó, o homem vai vir me levar", né? Ele falava que Jesus ia vir levar ele. Então foi isso. Um belo dia, na virada do ano, ele veio a falecer, né? Jesus levou ele. Hum. E antes dele falecer, eu lembro que eu peguei, fui lá, orei por ele, abençoei ele, aí demorou um pouco, ele foi. Então foi assim, foi muito, ao mesmo tempo com muita dor, mas ao Uhum. mesmo tempo com muita alegria, porque sabia que ele foi para Jesus, entendeu? E Sim. nesse período minha mãe firmou muito em Deus. E nesse período a minha mãe batizou, entendeu? Então foi tudo cooperou, né? Tudo Sim. cooperou para minha mãe se render diante de Deus, né? Então foi isso, né? Foi muito bom, porque eu tive esse período de ficar com meu pai, cuidar dele, honrar ele, né? Então foi muito precioso esse momento, né? Quando antes do meu pai falecer. E foi muito bom. Meu Deus, Amém. Jesus. Ô, Devão, outra coisa que a gente tem curiosidade. Daí você conheceu a Cristo, você ficou na Sara, depois veio pra ser de fome ou passou. Passei em várias igrejas. Uhum. Eu fiquei, depois que eu saí da Sara, eu fui para Casa de Glória. Fiquei um tempo lá e depois eu vim para ser de fome, né? Mas aí o pastor Silvano, ele não queria me aceitar, talvez é por causa da minha rebeldia, sei lá, né? Mas aí um dia Deus falou com ele. Aí ele me aceitou. E Uhum. aí ele começou a me discipular, me pastorear. Eu já conhecia ele, eu já participava do culto da Amparo, eu ia lá tocar timba na época, né? E ele Aham. já pregava lá, naquela época ele já cuidava, já se envolvia com quem tinha necessidade, entendeu? Então ali eu tive acesso, eu lembro quando ele trabalhava na Apoio, eu também ia lá, ele já exercia o pastoreio, então, tipo assim, é, antes de eu vir eu já tinha uma amizade com ele, né? Entendeu? Já Legal. viajei às vezes com ele para Rio Brilhante, entendeu? No Conto Profético, fui também, então tivemos esse acesso até quando foi quando ele me pegou para cuidar de mim, né?
Inclusive, eu cuidar. lembro de você, acho que de uns 16 ou 17 anos atrás, que a gente fez um seminário na igreja que Sim, eu congregava. A sim, gente falou, vamos pôr o tema de avivamento, chamar o pastor Silvano. A gente foi. vai ficar avivado aqui, babando no chão, e vai dar uma palavra. Daí chegou você e ele lá, ele pegou o microfone e falou, vocês querem avivamento? Para de se masturbar no banheiro. É isso Para de... aí. Então, eu aprendi muito, né, cara? Assim, até hoje, né? Hoje tô aí, né? Então, eu acredito muito na constância, né? No Aham, relacionamento, né? Então é isso, né? Tô até hoje aí, né, com ele, sendo pastoreado, né? Eu não tenho outro mentor. O aham. único mentor que eu tenho hoje é ele. É o cara que sabe da minha vida, que acreditou em mim, né? Um cara que de alguma forma trouxe destino, investiu em mim, acreditou em mim, né? Eu costumo dizer que, esse dia eu pensando, orando, falei, cara, o evangelho, o Jesus e a igreja trouxe destino para minha vida. Muitas vezes a gente fala da igreja, mas hoje eu paro para pensar, hoje eu ser pastor, hoje, né, cuidar de pessoas, me dedicar ao pastoreio, né, foi muito bom para mim. Me trouxe, como que eu quero dizer assim, a igreja trouxe força para mim, Uhum, entendeu? Cumprir o que Deus queria, né? Através da vida. Quando eu falo igreja, é pessoas, né? sim. Então o pastor ele investiu em mim, a família dele em si, né? Ele, a Lenisa, todos eles investiram em mim, né? Acreditaram em mim, no meu chamado, entendeu? E tô aqui, cara, fazendo o que tem que ser feito, E né? hoje você é pastor integral. Hoje eu sou um pastor de tempo integral, né? Decidi isso, foi uma decisão junto com a minha esposa, né? E eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida, né? Eu não me arrependo, porque hoje eu vivo muitas coisas em Deus, né? Que eu não acho que eu não ia viver antes, né? Então eu entendi, muito forte hoje foi, por mais que alguém acreditou em mim, mas eu tenho uma palavra de Deus, ele me sustenta, né? Hoje ele me sustenta, ele provê, entendeu? A minha mente hoje é outra, entendeu? Uhum, Então, é aquilo que eu te falei. O Evangelho, Cristo trouxe esperança para mim, uhum, entendeu? É a esperança. Aquilo que um cara que tinha problema com rejeição, que é gordo, que é negro, entendeu? Então, uhum. é isso, cara. Hoje, um cara que andava, quando tava a galera que ficava lá do outro lado, porque tinha medo de ser rejeitado. Hoje eu não tenho isso, né? Você olhando, vendo, hoje o tanto que eu converso, cara, mas como? Mas eu tive isso. Quem é amigo meu das antigas sabe que eu tinha esse problema, né? Hoje eu não tenho mais. Ele tá aí. Só que hoje eu tenho armas para Uhum. combater. O negócio é que eu tenho armas hoje que eu posso combater essas crises que vêm na minha vida, entendeu? É isso. Sim. Daí você citou a sua esposa aí, a pastora Adeline, né? Uhum. Como que foi? Você lembra? Consegue? Tem que lembrar, né? Que agora ela tá A, achando que você falar que você não. a verdade é Mas como que foi que vocês se conheceram, se a Adeline eu encontraram? conheci ela no Obededon, né? Ali na Atos de Justiça, ela era líder lá. Uhum. Ela liderava o teatro, liderava os jovens também. Eu conheci ela lá. E a primeira vez que eu vi ela, eu falei pros guri, falei, ó, vou casar com ela. Então isso foi um sonho, era um sonho meu casar, ter uma família, né? É, e, e aconteceu, cara, assim, foi extraordinário, porque eu achei que eu não ia casar. Pra Uhum. você ver como que é forte, ó. Eu achei que eu não ia casar por quê? É, por causa da rejeição, porque eu sou Uhum. gordo, negro, Uhum. entendeu? Tudo isso, então, tudo isso Deus me restaurou, entendeu? Eu Uhum. acreditei, né? E Deus me deu esposa, cara. Então eu conheci ela no Ebededon através da adoração, né? Ela tinha falado com Deus que ela queria conhecer um cara através da adoração. Na época eu tocava percussão, hoje eu não toco mais, né? Então eu tocava lá no Ebededon junto com o pastor Frank, né? Quem cuidava dela era o pastor Frank e a Simone. Então foi isso aí, cara. Eu conheci ela, né, dentro da igreja, né? Tanto ela como o Vitor, né? Então, a Adeline e o Vitor trouxe mais cura na minha vida, entendeu? Então, o casamento, ele trouxe mais restauração na minha vida.
que eu tive que desconstruir muita coisa. Então, tipo assim, foi um processo. Foi aquele processo de me desvincular desse vício de pornografia e masturbação e vim para um casamento, né? Fiquei 10 anos sem ter relação sexual, sem me masturbar com ninguém, buscando Jesus, me santificando, né? Para mim conhecer uma esposa, e aí surgiu a Adeline. Depois dos 10 anos, você conheceu a... Adeline. Aí eu conheci ela, casei aqui no Sete Fome, o pastor Silvano que fez o casamento, a gente fez corte certinho, né? E a gente casou. Sem E aí, beijar, sem sem beijar. nada. Aí quando a gente casou, aí em 6 meses a gente foi já estabelecido como pastor. Na verdade eu já era, né? Eu já era um pastor, só não era, eu já exercia, já só não era reconhecido. Então quando eu vim, o pastor me reconheceu como pastor, porque eu já tinha um chamado, entendeu? Então eu fui reconhecido, né, aqui no Sete Fome. Então eu fui ungido a pastor aqui no Sete Fome, né? E aí desde então eu vim junto com ela, né? Então isso só somou, né? Juntou, ela também já tinha um chamado, então aí juntou um com o outro, aí ela veio para a igreja, né? Veio congregar aqui comigo, né? E estamos juntos. Então, Deline e o Victor trouxe muita restauração na minha vida. Eu sempre falo isso para eles, né? Muito, eu amadureci muito rápido para ser pai e marido, entendeu? Então, e eu lembro que o pastor falou: ó, Deus tem pressa com você. Então foi isso. Então foi muito rápido, cara. Tipo assim, foi muito, né, as coisas que eu tô vivendo hoje, né, as coisas que eu e ela vive, né, hoje o Vitor se envolvendo com as coisas de Deus, né, buscando, né, cara, é assim, é extraordinário, sabe? Sim. É muito doido, sabe, cara? Mas vocês se conheceram e tal, depois que casou, ela veio Ela veio pro pra Serfão. cá e... Ela veio e veio pra cá e com o tempo ela veio e montou Vocês já eram pastores ou líderes de jovem na época? já. Já. Quando eu não tinha uns cultos de jovens aqui, né? Aham. Mas aí foi quando o pastor falou: ah, vamos fazer os cultos. No sábado aí eu fim. Quando eu comecei os cultos aqui do Acorda, era eu, Adeline e o Vitor. Só os três. Só os três. Ele era o jovem. É. Aí depois veio a Ana, aí veio o Kiko, aí veio vindo, né, aos poucos. Lembra quando a gente chegou, era uma roda assim, né? Isso. Tinha umas 8 pessoas, 7 pessoas. Fez e 10 tal. anos, né? Esse ano fez 10 anos. 10 anos. Que a gente tá fazendo o Acorda aí, né? O Legal, jovem. né? Parar pra lembrar de tudo isso, no aniversário de 10 anos do Acorda, o pastor Franklin tava lá Sim. ministrando pro jovem. Que foi pastor dela, né? Sim. Cuidou dela num momento difícil, né? É isso, cara. Então, cara, é extraordinário, né? As coisas que Deus faz, assim, né? Muito bom. Sim. Meu Deus. E a Bia tem veio. Ela é uma artista, né? Sim. Ela é muito talentosa e tal. E hoje você vê, tipo, você e ela na criação do Vitor, o Vitor já dando aula Sim. Isso aí. no Illumine Sim. também e tal, desenvolvendo, né? Sim. Ele é que a gente vem trazendo, né? Eu venho trabalhando com ele, né? Isso, né, cara? A paternidade, né? Trazendo destino pra ele, né? Sim. Vendo o que ele quer fazer, né? Não forçando ele, não forçar ele a fazer o que eu quero, o que a mãe dele quer, mas fazer o que ele quer, o que está dentro do coração dele, ajudando ele, né? Agora nós estamos no desafio para desenvolver ele, abrir o grude dele, né? Legal. Então, eu sempre falo que eu quero, eu sempre falo para as pessoas, eu não posso gastar energia fora sem primeiro gastar dentro da minha casa. Não tem como, né? Então a minha casa precisa estar organizada. Sim. Né? E depois... Não tô organizado não quer dizer que é perfeito, mas organizado que está no processo, né, de perfeição. Entendeu? Então, quando eu falo isso, as pessoas falam: ah, então eu preciso estar perfeito. Eu falei: não, você está no processo. Cara, é de glória em glória, entendeu? E aí você dedica na sua casa e automaticamente você vai dedicar para as pessoas. Sim. Hoje com 10 anos assim do Acorda Jovem, irmão, que é chão, né? A gente vê o tanto que evoluiu, os Sim, cultos aqui, bastante, meu parece Deus do que céu. você vem para um culto do Acorda Jovem, parece que não vai acabar e você não quer que acabe, né? Sim, Chegou isso. num lugar Esse é o assim, sentimento. que eu lembro que no começo era uma luta que você tinha vontade de desenvolver esse coração, né? Eu lembro Sim. que a gente tava no louvor, fazendo alguma coisa, você falava, cara, não fique engessado, né? Flua e pegava no Flui. pé. E hoje a gente luta pra acabar o culto, né? Sim. Tem algum lugar que você pensa assim, depois de 10 anos, você tem um sonho pro Acorda Jovem, você imagina alguma coisa assim no futuro? Eu quero que...
Cara, eu tenho 43 anos, a minha mente ela é muito. Eu penso muita coisa. Aham. Eu consigo. A minha mente ela não para. Sempre eu tô pensando em alguma coisa. Não sei se é porque eu aprendi a ler bastante, então eu sempre quero fazer, né? Eu tô com esse trabalho com jovens, né? Agora nós estamos com um trabalho de estabelecer alguns pastores numa Aham. corda, entendeu? Então eu sempre tô sensível a ouvir o que Deus quer que eu faça, entendeu? Uhum. E eu não sou um pastor, um líder que centraliza, não. Hoje eu entendi que eu sou um pai espiritual. Eu quero, tipo assim, incentivar ao jovem cumprir o que Jesus quer para ele, Liberar ele, né? liberar ele. A- Cuida e libera. Independente se ele vai errar, porque eu errei muito, Sim, entendeu? Eu errei muito e o pastor Silvano tava com a mão estendida. Então eu quero fazer isso, sim. porque eu sei que dá certo, entendeu? É estar disposto a incentivar o jovem a cumprir o chamado que Deus tem para ele, né? De ser pastor, de ser missionário, de ser um médico, de não sei, alguma coisa, A entendeu? gente fica muito Caxias, né, Devonte? Com medo de Sim, deixar as pessoas. sim, Como se a gente nunca tivesse errado, sim, né? Ah, mas fulano, não sei o que, não, já vai colocar, não. Cara, mas tem que deixar errar. Deixa o cara errar, né? Vai fazer. O que que vai acontecer? Se o irmão ali escandalizar e desviar, certo? Ele não tava com a fé dele firmada no sim, lugar certo e tal. E hoje a gente vê que você e Adeline Jesus, né, através de você, estabeleceu uma liderança muito forte, né? sim, isso Que a gente aí. vê a liderança do Acorda assim, são pastores jovens mesmo, assim. Sim, é isso Tudo. aí. Porque o que que eu penso? Eu acredito, um bom líder, ele deixa bons sucessores, Aham. entendeu? Então eu preciso sair de cena e tá melhor do que tava. Porque Uhum. não é meu. Sim. O acordo não é meu. É de Jesus, foi ele que deu o nome para nós, mas não é meu. Então eu não sou centralizador. Vai que Deus me chama para fazer outra coisa. E aí? Sim. Então eu preciso estabelecer líderes. Por que, que eu falo que eu preciso estabelecer? Eu preciso estabelecer líderes jovem, para entender a cabeça do jovem que vai chegar. Sim. Entendeu? E eu preciso estabelecer líderes jovens casados para ensinar os que querem casar. Porque é por exemplo, não tem como. Então, você vê que a minha mente, eu sempre estou buscando extrair. E eu acredito que é Deus, cara. É Deus que dá essas estratégias, essas coisas para mim, para Deline, entendeu? Aham. Isso. Então, para o quê? Para os jovens que tá ali, que quer cumprir o chamado daquele jovem que já é casado, para ajudar o que vai casar, entendeu? Então, é ali, né? Nesse processo. E esse fluir, você falar, cara, tem a liberdade. Sempre fiquei bem marcado por causa disso. E a maneira que vocês lideram também dá essa liberdade, né, dos jovens acreditarem que se eles estão firmes, estão fluindo, estão em Cristo, estão buscando, estão ali adorando e tal, realmente eles não estão fazendo com a força deles, que é o que a Não. gente falou sábado também, né? Se eu centralizar, grudar e tentar fazer do meu jeito, eu só vou conseguir viver aquilo que eu consigo fazer, Sim. né? Agora, se realmente eu deixar Deus operar além das minhas forças, Sim. aí acontece o que está acontecendo, né? Porque a gente que já tem uma idade, não que eu sou madurão, né? Uhum, Mas o jovem que tá chegando igual um jovem da idade do Victor, 17 anos, uhum. cara, a mente dele é totalmente diferente da É minha, muito, né? entendeu? Então, se eu ajudar ele a entrar no lugar em Deus, o meu papel é esse, é ajudar ele a acessar Jesus. É só isso, cara. Acessar Jesus e Jesus vai colocar dentro do coração dele o que ele tem que fazer. Tipo, eu não Entendeu? tenho nada pra mandar você fazer, mas tem um seu escondido ali, ó. Vai lá e acessa. Porque eu sempre falo para eles, fazer coisas na igreja é muito fácil. Acessar Jesus todo dia que é um negócio. Você gastar o tempo e sei lá, abrir a porta, igual o pastor Marcial fala, Mateus 6, você abrir a porta do seu quarto e acessar. Então, quando você acessa Jesus, cara, ele vai colocar o que você tem que fazer. Aí eu acredito que não vai errar. Se errar, a responsabilidade é de Deus. Entendeu? Então isso acontece comigo. Sim. Entendeu? Eu não. Antes de eu fazer algo, eu busco Jesus. Eu não negocio isso. Eu não posso negociar o meu tempo com Deus. Porque é a base, cara, é a base de tudo na minha vida.
Se eu não buscar Jesus, eu canso, eu vou morrer falando isso. Porque o que trouxe restauração na minha vida foi vida com Deus. Entendeu? O que trouxe salvação na minha família foi a vida com Deus. Né? E o que trouxe muita restauração dentro da minha vida foi a vida com Deus e pessoas. A gente precisa ter pessoas que vai nos direcionar. Né? O que eu não sou bom, você é bom. Então, eu acho que eu tô aprendendo isso cada vez mais, entendeu? Então, eu sou um cara que eu cuido, mas ao mesmo tempo eu dou muita liberdade, entendeu? Eu dou liberdade pro cara, vai, pode ir. Eu acredito em você, né? Então, eu tenho aprendido isso com o Silvano, com o pastor Silvano. Ele acredita muito nas pessoas, então isso me constrange. Eu fico com raiva muitas vezes, né? De tanto que ele acredita nos outros, eu falo, cara, então eu vou fazer igual. Eu preciso fazer igual, porque tá dando certo. Porque ele acreditou em mim, cara. Então você entende que ele acreditou em mim e deu um resultado. Por que eu não vou acreditar? Entendeu? No outro ali. Então eu preciso acreditar. Mas Então é isso, cara. a gente que vive um Deus infinito, é legal. Eu tava pensando aqui, você falando de buscar Deus, buscar. Enquanto a gente tá buscando, a gente precisa buscar a Deus pra gente sempre parecer um pouco mais, porque Isso. ele sempre tem uma novidade. Sempre. Agora, e pra gente, principalmente, não precisar viver a situação de Deus nos buscar. Porque Isso. daí quando Deus tem que te buscar, aí você não tá perto dele. Sim. Mas a gente consegue estar perto dele e sempre tá buscando e aprendendo e sendo transformado Isso. e tal. Porque se ele fosse finito, a eternidade não seria, né? E Sim. conhecer a Deus, como fala em João 17, né? E aí, por isso que eu falo pra você, que eu sempre falo pros jovens, o evangelho ele não pode parar em nós. Entendeu? Então eu falo pro jovem, cara, o evangelho não pode parar em você. Você precisa passar isso que você está vivendo pro outro. Porque quando você passa, aí Deus manda mais. Entendeu? Amém. É novidade, cara. É como se fosse um rio. Aí você ficar só ali, aí você não cresce. Você quer crescer, se envolve com as pessoas. Você quer ser moldado, né? Se envolva com as pessoas. E hoje, nesse período que nós estamos vivendo, cara, o que as pessoas precisam é só que você ouve elas. É só isso. Muitas vezes eu nem falo nada, eu só ouço ela. Então, eu acredito. Eu acredito numa geração que está levantando. Né, aqui, com os jovens aqui no Acorda. Por mais que eu sou duro, eu sou bem duro com eles. Né, eles falam, eu tenho a fama de ser duro. Entendeu? Mas eu acredito. Eu acredito neles. Eu tenho sido moldado nesse sentido, nessa dureza. Entendeu? Muitas vezes eu vejo que eu sou duro e aí minha esposa sempre fala, você é muito duro, então você precisa melhorar. Mas ao mesmo tempo que eu sou duro, ao mesmo tempo que eu acredito. Sim. Entendeu? Então, talvez por causa do histórico, né? De dureza do meu pai. Mas assim, Deus tem me transformado, tem moldado o meu coração. Né? Até eu zoei com a galera. Falei, esse ano eu não quero ser um pastor duro, eu quero ser um pastor legal. Entendeu? Porque, cara, eu não sei. É porque talvez muitas vezes eu vou pregar e aí as palavras soam muito duras, mas é porque eu não me aliso eu mesmo. Sim. Sabe? Eu não sei, não é que a palavra tem que ser mansa, mas é porque eu vivo isso, cara. Eu sou cobrado. Sabe o que pode ser também? Se me permite falar, né? Por exemplo, quando o Acorda Jovem completou agora, tá amadurecendo, tá maduro, né? Mas trazendo a relação de pai, de quem cuida e tal. Quando eu era criança, quando eu tava começando, meu pai não era meu amiguinho. Ele era duro, me corrigia e tal. E hoje eu vejo isso no Pedro. Pô, de novo, cara. Não, isso aí não sei o que e tal. Só que eu sei que vai chegar um dia que eu vou ir na casa do meu filho, que eu vou sentar e vou tomar um tereré e vou ser um pai legal. Isso aí. Mas agora ele não precisa de um pai legal. Isso. Agora ele precisa de um pai que ensine pra ele o que é ser filho, o que é ser um homem de Deus. E eu vejo que é esse caminho que tá tomando o Acorda Jovem, né? Talvez tá chegando na hora de você se tornar esse pastor legal, porque tá chegando uma galera que... Isso aí. A galera tá chegando num lugar que... Isso. Estão amadurecendo, né, cara? Estão amadurecendo, né? Deus vai estabelecer alguns líderes, pastores, entendeu? Eu acredito nisso, entendeu? Amém. Então, aí você acaba... você sai de cena. Você sai de cena e põe eles em cena. Legal. Acabou, filho. E você vai... Aí você vai fazer outras coisas que Deus colocar no seu coração. Entendeu? Eu penso muito nisso. Né? Então eu penso, eu acredito que Deus me chamou para o pastoreio, mas me chamou para ser um pai espiritual.
Amém. né, dos jovens, né? E eu não tenho problema nenhum com os jovens, entendeu? Eu acredito que Deus me chamou, quando eu falo, você lidera jovens. Hoje eu não cuido, assim, eu não pastoreio muitos os jovens hoje. Eu pastoreio os líderes, entendeu? Os Uhum. líderes pastoreiam os jovens, Sim. entendeu? Então eu me dedico mais com os líderes hoje, né? E aí eles se dedicam com os jovens, né? Então, e é isso, cara. Amém. Vivão, eu separei aqui umas perguntas. A gente fez uma postagem no Instagram da igreja, você ia estar aqui. E daí o pessoal mandou umas perguntas para você. Daí eu vou ler as perguntas para ti, e se você quiser responder, mas se não quiser também, na liberdade, tá bom? Tá. A primeira pergunta tá assim, ó. Qual o maior desafio que você vê em discipular os jovens dessa geração? Uma boa pergunta, hein? Meu Deus. Cara, o desafio hoje é é a inconstância deles. É a Uhum. inconstância que eles têm, entendeu? Só que ao mesmo tempo é inconstância, só que ao mesmo tempo você acreditar neles, entendeu? Então nesse período que eu tô cuidando, lidando com eles, eu vejo que eles oscilam demais. Cada hora é uma coisa. E aí eu vejo que eu preciso estar preparado para ajudar eles. Tipo, se eu preciso estar preparado para entender eles e começar a ajudar ele a voltar para o caminho. Porque tudo é muito rápido, muita Isso, novidade, isso sempre tudo é tem. muito rápido. O cara, ele termina o segundo grau, muitas vezes ele não sabe o que ele quer. Né? Tem jovens que fazem uma faculdade, mas não era aquilo. Mas aí que eu percebo? Que a maioria dos jovens, eles eles não têm estrutura familiar. Então, por devido eles não têm estrutura, é igual o Pedro, seu filho. O Pedro não Uhum. vai sofrer isso, Uhum. Amém. entendeu? Sim. O Lael. Uhum. Uma vez eu fiz uma análise, assim. Por isso que eu falo pra você, a minha mente, ela fica pensando, mano. Eu comecei a analisar. Um, um jovem que tem um pai, Aham. né, ele presente, que direciona. Um jovem que ele veio de uma pegada por aí nasceu sem pai. Um jovem que tem o pai presente, mas é omisso. Uhum. Então aí você começa a analisar, uma vez nós fizemos isso aí na igreja. O que tem o pai, você vê que ele alcançou muitas coisas em Deus. Ele já sabe o que ele quer. Agora, o que não tem pai, ele sofre muita rejeição, muita falta de proteção, porque ele foi criado com a mãe. Uhum. Entendeu? Sim. Então é isso. E o pai, e o guri, o jovem, que tem um pai e é omisso, ele sofre também. Ele tem muita insegurança na vida dele. Então, quando ele casa, ele sofre muito. Eita. Entendeu? Então, tudo isso. Aí, quando o jovem aceita Jesus, aí ele vem, aí você vê que é um processo. E você tem que lidar. Tem jovem que tem que ser pai dele. Tem que ajudar ele a orientar ele. Tem coisa que era básica e ele não ouviu. Tem jovem aí que é básico, ele não sabe fazer. Por quê? Porque ele não tem um pai. Aí Uhum. tem aquele que tem um pai presente, mas o pai nunca dá direção de nada. Então aí o cara vem para perto de você, aí ele abre tanto o coração dele, ele dá tanta liberdade para você, que aí você começa a ajudar ele, a orientar ele, entendeu? Uhum. Se dá errado, nós dois erramos, Sim. entendeu? Então é isso. Então, hoje, a dificuldade do jovem hoje é é a falta de constância. E Sim. eles querem tudo muito rápido. E Uhum. aí eu começo a ver, você vê no Evangelho quanto o Jesus, nas histórias, Jesus gastou 3 anos com os discípulos. Um jovem, ele já quer aceitar Jesus e já quer fazer um monte de coisa. Sim. Então é um processo. Então o jovem ele tem dificuldade do processo, Uhum. de ter constância, entendeu? E ele quer tudo muito rápido na vida dele. Uhum. Né? É a fórmula da bomba. Isso é a fórmula da bomba. Nem tanto que nós estamos aqui, eu estou aqui, nós podemos acessar várias pessoas. Podemos acessar a nossa conta do banco, podemos conversar com várias pessoas que estão lá fora. Sim. Entendeu? Então isso. E aí o jovem tem muito acesso à Muita internet. coisa picada, né? Muita coisa picada. Então, e aí os valores vão sendo perdidos. Sim. Entendeu? Então aí por isso que a gente precisa
ser bons pais. Por isso que eu preciso ser um bom pai, você, Sim. né, o o pastor Silvano, várias pessoas precisam ser um bom pai, para o filho não sofrer. Uhum. E é isso, só que isso não garante que ele vai sofrer. Mas pelo menos você fez a cartilha que tem que ser feita. Vai dar a casca que ele precisa. Acabou. E aí é aquilo que desde o começo que eu falei. Aí quem vai trazer o crescimento? É Jesus, velho. Amém. Aí nós precisamos ter fé e acreditar que Jesus vai fazer isso com ele. Amém. Tem mais uma aqui, ó. Que eles mandaram. O que você acredita serem os pilares para um homem de Deus? O básico. Cara, o básico, um homem de Deus, que eu acredito, o cara, ele precisa ter um relacionamento com Jesus. Um homem de Deus, ele precisa ter um relacionamento com Jesus, ele precisa ler a Bíblia. Não viver de podcast, não Não. viver de conferência. Não, ele precisa conhecer Jesus. Sim. Ele precisa ler a Bíblia. Entendeu? Não tem como uma pessoa que conhece Jesus e não lê a Bíblia. Meu Deus, sei lá, é esquisito. Porque não tem como você não... Vamos supor, você se forma em engenharia, você se forma em engenharia. Então você conheceu várias regras lá. Não tem como você ser engenheiro do nada. Então não tem como uma pessoa ser um homem de Deus se ele não conhece a palavra. Se ele não sabe manejar a palavra. Não tem como. E leva um tempo, né? Para ele aprender. Mas... E outra coisa. Cara, e ter alguém. E ter um pastor. Sim. Um homem de Deus, ele precisa ter um pastor. Não dá pra ficar sozinho. Não. Porque tem coisas na sua vida, tem esquisitice dentro de você, que você precisa pôr para fora. E aí você precisa confessar. Sim. Então, um homem de Deus, ele precisa o quê? Gastar tempo com Jesus, ler a Bíblia e ter alguém para cuidar dele. Sim. São as lutas do homem, né? Claro. Tempo com Deus, achar tempo na sua agenda. O homem sempre tá trabalhando na correria e tal. Tem alguém que cuida. Homem, pra achar outro homem pra falar fraqueza e confessar orgulho ali. É verdade. Mas, Deivão, quer deixar uma mensagem pro pessoal sobre o convite pro culto? Alguma coisa? Cara, né, eu queria te convidar, você que é homem, né, pra você participar aí do nosso Café de Pureza, que vai ser dia 22 de março, às 6h30 da manhã, né? Se você puder vir, vai ser um tempo precioso, a gente vai aprender muitas coisas, né? É um projeto que vai sair, né, para fora, né? Eu acredito nisso, né? E que vai somar, né, no reino, né? Tanto no Ser de Fome, mas no reino. E o culto, todo sábado, 6 horas, vem, né? Pode vir, que não é só jovem, não. Tem muita coisa que Deus faz, entendeu? Tem sido um tempo muito bom, né? É isso aí. Amém. Deivão, obrigado, viu? Amém. Por ter topado vir. Amém. Cheguei te amando um pouco, agora tô te amando um pouco mais ainda. Para, você ama. Você é fera. E Amém. valeu. Até a próxima. Amém. Sou dramático, cara. Valeu. Valeu. Muito palhaço.